Olha, hoje nós vamos explorar uma bebida que talvez não seja tão famosa quanto as outras, mas que, nossa, oferece um universo de delicadeza e benefícios. Tô falando do chá branco. Todo mundo conhece o chá verde, o chá preto, né? Eles já fazem parte do nosso dia a dia. Mas e se existisse um membro assim mais sutil, mais sofisticado nessa família? Um com uma história e propriedades que são só dele. Pois é, chegou a hora da gente conhecer o chá branco. Então, para começar, já vou soltar uma surpresa sobre o chá branco. Sabe qual é a grande diferença entre ele, o verde e o preto? Bom, não é a planta. Não são plantas diferentes, não. É isso mesmo, pode acreditar. Todos eles, branco, verde e preto, vêm da mesmíssima planta, a Camellia sinensis. A mágica toda, o que muda a cor, o sabor, as propriedades, tá tudo no jeito como ele é colhido e preparado. E aqui que a coisa fica interessante. Olha só a simplicidade que define o chá branco. Primeiro, ele é feito só com os brotinhos mais jovens da planta, sabe? Aqueles que são cobertos por uns pelos fininhos, prateados. Eles são colhidos antes mesmo das flores aparecerem. E outra, diferente dos chás verde e preto, ele não é fermentado. É um processo super mínimo, o que acaba preservando muito mais os componentes originais da planta e, de quebra, tem menos cafeína. E essa simplicidade toda se reflete no jeito como ele é feito. É um processo quase artesanal, um ritual bem minimalista. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. E é exatamente isso que o torna tão especial. Pensa só, depois daquela colheita super cuidadosa, os brotos passam por uma vaporização bem levinha e depois, pronto, vão secar ao natural, ao ar livre, sobre o sol. É um método que interfere o mínimo possível, sabe? A ideia é manter a essência da planta ali intacta. E o resultado de toda essa preservação é uma bebida simplesmente carregada de benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. É uma verdadeira sinfonia de coisas boas. Ok, a palavra-chave aqui é catequinas. O que é isso? Bom, são um tipo de polifenol. Pensa neles como uns soldadinhos com superpoderes antioxidantes e anti-inflamatórios. E como o chá branco é processado daquele jeito super mínimo que a gente viu, ele consegue manter uma concentração altíssima desses compostos. E é daí que vem a maioria dos benefícios. E para o corpo, gente, o impacto é impressionante. As catequinas são multifuncionais. Elas ajudam na saúde do coração, dando uma força no controle do colesterol e da pressão. Ao mesmo tempo, aquela ação anti-inflamatória pode ser uma mão na roda para quem sofre com coisas como artrite. E não para por aí não. Os antioxidantes protegem nossas células e ainda têm propriedades antibacterianas que fortalecem o sistema imunológico. É quase um escudo protetor. Agora, e para a mente? Os efeitos são igualmente incríveis. O chá branco tem um negócio chamado L-teanina. É um aminoácido que ajuda a gente a relaxar, a sentir um bem-estar. Sabe por quê? Porque ele dá um empurrãozinho nos níveis de dopamina e serotonina, que são basicamente os neurotransmissores da felicidade. E a longo prazo, os antioxidantes ainda ajudam a proteger nosso cérebro. Ok, mas para conseguir extrair todos esses benefícios não dá para fazer de qualquer jeito. O preparo correto é a chave de tudo. Então vamos ao passo a passo. O processo é delicado, mas é fácil. A medida é mais ou menos 2 colheres de sopa da erva para cada litro de água. O grande segredo está aqui. A água não pode ferver. Assim que começarem a subir aquelas bolinhas pequenas do fundo, já desliga o fogo. Aí sim, você adiciona as folhas, tampa e deixa descansar por uns 5 minutinhos. Depois é só coar e servir. E uma dica, o ideal é tomar puro, sem açúcar nem nada, para sentir de verdade o sabor suave dele. Ah, e um detalhe super importante, viu? O ideal é consumir o chá no mesmo dia em que foi feito. Passou de 24 horas, ele começa a perder aquelas propriedades tão preciosas. Então, fresquinho é sempre melhor. Certo, então como encaixar o chá branco na rotina? A sugestão é tomar umas 2 xícaras por dia, de preferência entre as refeições. E fica um alerta importante, ele tem um efeito diurético, sabe? Por isso, é fundamental continuar bebendo bastante água durante o dia. E pelo amor de Deus, não vai usar o chá para substituir a água, hein? Mas, como em quase tudo na vida, apesar de tantos benefícios, é preciso ter um pouco de cautela. O chá branco pode não ser para todo mundo. Então, a pergunta é essa. Será que todo mundo pode tomar? Vamos ver agora quem precisa ficar mais atento com o consumo dessa bebida. É importante frisar, isso acontece quando se consome em excesso, tá? Por causa da cafeína, mesmo que seja pouca, o exagero pode causar insônia, irritabilidade, talvez uma dor de cabeça ou até irritar o estômago. E outro ponto, ele pode diminuir um pouco a absorção de ferro do que a gente come.
E existem alguns grupos que devem evitar ou pelo menos ter muito cuidado. É o caso de gestantes, mulheres amamentando e crianças. Pessoas com quadros de ansiedade, arritmia ou problemas de tireoide também precisam de atenção. A mesma coisa para quem tem problemas nos rins, no fígado ou no estômago, tipo úlcera. E a regra de ouro que vale sempre. Se toma algum medicamento de uso contínuo, converse com o médico antes de sair incluindo o chá na rotina. No fim das contas, o chá branco é uma bebida de contrastes, né? Delicado no sabor, mas super potente nos benefícios. É uma opção que consegue equilibrar bem-estar e suavidade de um jeito único. E fica a reflexão, será que esse não é o chá ideal, aquele equilíbrio que a gente busca numa xícara? Bom, essa resposta, como sempre, é muito pessoal.